Olá! Hoje a gente vai fundo numa ideia que, olha, parece simples, mas é daquelas que viram uma chave na nossa cabeça, sabe? O código está na pergunta. Essa frase está na capa do livro que a gente vai analisar hoje, A Arte de Fazer Perguntas, do Pablo Marçal. A nossa missão aqui é explorar a tese central dele, de que as perguntas são muito mais, mas muito mais do que um jeito de conseguir informação. Elas seriam a principal ferramenta para destravar crescimento, para liderar melhor e até para derrubar barreiras mentais que a gente nem sabia que tinha. A gente vai tentar entender por que perguntar é tão crucial, o que nos impede de fazer isso e, claro, como colocar em prática. Exato. E o ponto de partida de tudo, a grande sacada do livro, é que as perguntas ativam o que o autor chama de área de sabedoria no cérebro. É uma ideia bem interessante. Não é uma área anatômica, claro, mas uma metáfora, né? É um processo para forçar nossa mente a sair do piloto automático, a conectar os pontos e desafiar o que a gente assume como verdade. O foco não é a resposta em si, mas a transformação que o ato de perguntar provoca na nossa forma de pensar. Essa ideia de ativar a área de sabedoria é fascinante. Mas, assim, como é que isso funciona na prática? Qual é o primeiro passo que o autor sugere para a gente começar a usar essa ferramenta? Então, o ponto inicial que ele estabelece é que as perguntas são um motor de crescimento. Ele usa um termo, exponencialidade. A visão dele é que, em qualquer área da vida, carreira, relacionamentos, a gente tende a seguir uma rota meio linear, fazendo mais do mesmo, sabe? A pergunta certa, na hora certa, seria o que nos força a sair dessa reta, a corrigir o curso ou até saltar para uma curva de crescimento muito mais rápida. É a ferramenta que expande o nosso repertório. E como é que isso se conecta com o lado mais pessoal, com o autoconhecimento? Aí que a coisa fica mais profunda. Ele conecta diretamente o ato de perguntar com o que ele chama de autogoverno. A ideia é que a gente não pode governar a própria vida se não nos conhecermos de verdade. E o autoconhecimento, na visão dele, não vem de revelações, místicas, mas de um interrogatório honesto e constante. Perguntas como o que eu realmente quero, por que isso é importante para mim, ou até o que me impede de agir, elas trazem clareza, sabe? E essa clareza é que permite alinhar o que a gente faz com o que a gente realmente é. Sem isso, a gente está só reagindo ao mundo. Entendi. E ele traz isso para um problema bem concreto que todo mundo enfrenta: a procrastinação. A tese de que a gente procrastina por falta de um motivo claro me chamou a atenção. Parece simples demais, né? Ele não considera outros fatores como, sei lá, ansiedade, burnout ou a complexidade da tarefa? É uma ótima observação. E ele, de fato, simplifica, mas foca num mecanismo neuroquímico específico. A argumentação dele é que o cérebro é uma máquina de otimizar energia. Para liberar dopamina, que é o que nos dá o impulso para agir, ele precisa de uma recompensa clara no horizonte. E a clareza vem de um porquê forte. Quando o motivo não está claro, quando a pergunta "por que eu estou fazendo isso?" não tem uma resposta boa, o cérebro simplesmente não vê razão para gastar energia. Claro que ansiedade e burnout são fatores reais, mas na perspectiva do livro, muitas vezes eles são sintomas de uma desconexão com o nosso propósito, sabe? Uma falta de respostas para as nossas perguntas fundamentais. Faz sentido. A falta de propósito pode, de fato, gerar ansiedade. E como ele amarra isso tudo? Ele resume numa fórmula: questionamento plus ação igual a transformação. O que é poderoso aqui não é a fórmula em si, que pode até parecer óbvia. É a ordem? É a ordem, exatamente. Ele argumenta que a ação sem um questionamento antes é só movimento. Não é progresso. É correr numa esteira. A pergunta é o que dá direção e significado para a ação. E ele é enfático ao dizer que a primeira e mais importante transformação é a mental. É quebrar as crenças limitantes. Para ele, essas crenças são a soma de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, e que aceitou sem questionar. Certo. Então, de um lado, a gente tem essa ferramenta super poderosa, mas por outro, a realidade é que a maioria das pessoas não vive fazendo grandes perguntas existenciais o tempo todo. A gente vê que segue o fluxo.
Se perguntar é tão transformador, por que é tão raro? O que nos impede? E essa é a segunda parte da análise dele que é fundamental. Ele argumenta que as barreiras são duplas. Existem as que vêm de dentro e as que são impostas de fora. A principal barreira interna que o livro aponta é o medo. E ele faz uma distinção importante. Medo não é só uma emoção, é uma reação química. Adrenalina no sistema. O ponto crucial é que muitas vezes esse gatilho não é uma ameaça real, mas uma história que a nossa mente cria. Medo de parecer ignorante, medo da resposta, medo do que a mudança pode trazer. E como se lida com esse medo, segundo ele? A cura, na visão dele, tem que vir de dentro para fora. É preciso investigar a causa desses gatilhos. E aqui ele tem uma frase que eu achei bem forte, olha só. Não troque a insegurança por segurança. Troque a insegurança por confiança. A ideia é que buscar segurança externa é uma armadilha, porque o mundo é incerto. Sempre vai ser. Sempre. A confiança, por outro lado, é interna. É a crença na sua capacidade de lidar com qualquer resposta que a pergunta trouxer, sabe? É uma mudança de foco, do resultado para sua própria capacidade de adaptação. Ok, essa é a barreira interna. E a externa? Se diz que eram duas. A barreira externa é um conceito que ele desenvolve bastante e chama de doutrinação do silêncio. É uma ideia bem provocadora. Ele descreve o que chama de geração muda, que seria uma geração inteira ensinada a concordar, a não desafiar, a não perguntar. Isso viria do medo da rejeição, da punição, um padrão aprendido na escola que valoriza a resposta certa e não a pergunta inteligente, em casa com pais que dizem porque sim e por aí vai. Doutrinação do silêncio é um termo pesado. Ele chega a dizer que isso é intencional? Sim, e aqui o autor usa uma linguagem forte de propósito, falando em um plano arquitetado para calar a boca das próximas gerações. É importante entender que ele provavelmente usa essa hipérbole para destacar o que ele vê como um efeito do sistema, sabe? Da educação tradicional, de certas normas sociais. A perspectiva do livro é que, intencional ou não, esses sistemas acabam desincentivando o pensamento crítico, porque pessoas que questionam são mais difíceis de controlar. O resultado final disso seria uma crise de identidade e propósito. E qual a consequência disso? A analogia que ele usa é a de um barco que navega em alto mar sem direção. A pessoa pode ter todas as ferramentas, um bom barco, bons remos, mas sem um destino, ela está só à deriva. E a conclusão dele é taxativa. Na visão do autor, alguém confuso sobre a própria identidade e que não sabe responder quem sou eu, não tem a menor chance de prosperar de verdade. Vai estar sempre seguindo o mapa de outra pessoa. Entendi. Então, por um lado, esse medo interno, e por outro, essa doutrinação que vem de fora. É um cenário bem desanimador. Diante disso, como a gente sai da teoria e começa a lutar contra isso na prática? O livro oferece alguma ferramenta para, como ele mesmo diz, extrair diamantes das nossas conversas e de nós mesmos? Sim, e aí é que a coisa fica mais tática. A metáfora de extrair diamantes é central. Ele propõe que em toda interação humana, em toda conversa, existem diamantes escondidos sobre camadas de rochas. As rochas podem ser a resistência da pessoa, o discurso superficial, as respostas prontas. As perguntas seriam a picareta, a ferramenta para quebrar essas rochas e chegar ao que é valioso, a verdade, a intenção real, a solução. Gosto da metáfora. Mas isso não corre o risco de transformar uma conversa numa espécie de interrogatório? Onde você está sempre tentando ganhar ou extrair algo, em vez de só se conectar? É um risco real e o autor aborda isso pela intenção. A ferramenta é neutra, né? O que importa é como você a usa. O objetivo não é encurralar, é entender. Ele até sugere algo contraintuitivo. Uma conversa entre dois sábios não terá respostas, só perguntas. Cada um usa as perguntas para sondar a intenção e a perspectiva do outro, até que o entendimento seja completo. Só então as soluções aparecem.
É um jogo de exploração mútua, não de extração unilateral. O que me parece a receita para um almoço de negócios que nunca acaba. Mas brincadeiras à parte, o ponto dele é que o objetivo inicial não é a solução, mas a compreensão profunda da intenção do outro, certo? Exatamente. O foco muda de como eu posso convencer essa pessoa para o que essa pessoa realmente quer e por quê. A convenção dele é que quando você entende a intenção profunda, a negociação ou a solução se torna quase uma consequência natural. Ele dá algum exemplo mais pé no chão de como isso funciona? Sim, e o exemplo mais memorável do livro é sobre como lidar com a birra de uma criança. A reação padrão de muitos pais é reprimir. Pare de chorar, engole o choro. A abordagem que ele propõe é o oposto. É usar perguntas para ajudar a criança a processar o que está sentindo. Espera um pouco, a ideia de que a birra de uma criança pode ser resolvida com uma pergunta como qual o nome desse sentimento? Isso soa ao mesmo tempo genial e incrivelmente difícil de aplicar no calor do momento. Ele dá mais detalhes? Ele detalha. A sugestão é se abaixar, olhar nos olhos da criança e perguntar algo como: esse sentimento que está aí dentro, se ele tivesse um nome, qual seria? É o monstro da raiva? É a tristeza cinzenta? O objetivo não é obter uma resposta de um tratado de psicologia, é dar à criança uma ferramenta para começar a interpretar, a nomear e, consequentemente, ter algum controle sobre a própria emoção, em vez de ser simplesmente engolida por ela. É ensinar a criança a se perguntar o que eu estou sentindo, em vez de apenas sentir. Isso é poderoso, porque transforma um momento de caos numa oportunidade de aprendizado. E conecta perfeitamente com outra frase-chave do livro. O segredo da vida não está no que fazem com você, mas no que você faz com o que fizeram com você. A capacidade de interpretar a própria realidade e os próprios sentimentos é vista como a habilidade mais fundamental de todas. E as perguntas, nesse contexto, são a ferramenta primária para desenvolver essa habilidade de autoanálise, de gestão emocional, seja numa criança de 3 anos ou num executivo de 50. Certo. O quebra-cabeça está se montando. Entendemos o porquê de perguntar, as barreiras que nos impedem e a filosofia por trás da extração de diamantes. Mas, na prática, na hora de abrir a boca, qual é a estratégia? Que tipo de pergunta a gente deve fazer? Como é essa caixa de ferramentas? A parte tática do livro se concentra numa distinção clássica, mas que ele explora de forma bem estratégica, a diferença entre perguntas abertas e fechadas. Parece básico, mas a escolha consciente entre uma e outra muda completamente o rumo de uma conversa. Vamos só relembrar a diferença. Perguntas fechadas são aquelas que pedem respostas curtas e diretas. Geralmente sim, não ou um dado específico. Você gostou do filme? Nós batemos a meta este mês? Elas são ótimas para coletar informações rápidas, confirmar fatos, obter um compromisso. São eficientes, mas limitam a conversa. E as abertas? As abertas são o motor da exploração. Elas convidam a pessoa a contar uma história, a expressar opiniões, a revelar sentimentos. Geralmente começam com o quê, como, por quê, qual. Em vez de "você gostou do filme?", a pergunta aberta seria "o que você achou mais interessante no filme?". Ah, entendi. A motivação, o diamante. Então a habilidade não está só em perguntar, mas em saber quando ser direto e quando abrir espaço. A decisão de usar uma pergunta aberta ou fechada depende totalmente do que você quer alcançar naquele momento. Se precisa de um dado, usa uma fechada. Se preciso entender o contexto, a emoção, a intenção real, eu preciso de uma aberta. Precisamente. É um balé. Você pode começar com perguntas abertas para explorar o terreno e, uma vez que entende o cenário, usar perguntas fechadas para confirmar e direcionar para uma conclusão. Um bom vendedor ou um bom líder, na visão do livro, domina essa dança. Sabe quando abrir o leque com um "como podemos resolver isso juntos?" e quando fechar com "então podemos concordar com o plano A?". E para fechar esse ponto da técnica, tem uma afirmação bem forte que ele faz, conectando isso tudo a uma ideia de poder, não é? Sim, ele encerra essa parte com uma tese bem política, na verdade.
Ele argumenta que limitar o acesso das pessoas ao conhecimento da própria língua, especialmente a estrutura das perguntas, o domínio dos pronomes interrogativos como o que, porquê, quem, onde, é uma estratégia deliberada de sistemas autoritários. A lógica apresentada é que um povo que não sabe formular boas perguntas não tem como questionar o poder. Ao atrofiar a ferramenta da pergunta, você atrofia a capacidade de pensamento crítico e de rebelião intelectual. É uma forma de manter o status quo. Uau! Isso leva a conversa para um outro nível. Não é só sobre autoajuda, é sobre poder cívico. Exatamente. A habilidade de perguntar é apresentada quase como um ato de resistência, pessoal e coletiva. Certo. Então, o que isso tudo significa? Se a gente pudesse destilar os pontos essenciais dessa análise do livro A Arte de Fazer Perguntas, quais seriam? Acho que o primeiro grande insight é que a arte de perguntar é vendida não como uma mera técnica de comunicação, mas como a habilidade central para a transformação pessoal e a busca por sabedoria. A pergunta precede a resposta, a ação e a mudança. Segundo, fica claro que, para se tornar um bom questionador, o caminho é duplo. É preciso lutar uma batalha interna contra o medo de perguntar e o medo das respostas, e uma batalha externa contra o que o autor chama de doutrinação do silêncio, essa pressão social e educacional que nos incentiva a aceitar em vez de questionar. E por último, no campo prático, a grande lição é a maestria estratégica. Dominar a dança entre perguntas abertas e fechadas é a chave para extrair os diamantes em qualquer tipo de interação, seja numa negociação complexa, num relacionamento pessoal ou no diálogo mais importante de todos, aquele que temos com nós mesmos. A pergunta certa, na hora certa, pode mudar tudo. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O livro sugere que muitas vezes não fazemos as perguntas mais importantes porque, no fundo, temos medo do que as respostas podem exigir de nós. Medo da mudança, da responsabilidade, da verdade. E essa é a provocação que fica. Se essa premissa for verdadeira, qual é a pergunta sobre a própria vida, sobre o próprio propósito ou caminho que tem sido consistentemente evitada? Aquela pergunta que fica no fundo da mente, mas que a gente sempre empurra para depois. E o que poderia de fato mudar se ela finalmente fosse feita em voz alta?